Entendeu? Então tá, pessoal. Seguindo então com os nossos estudos, né, com o nosso cronograma de estudos, com o nosso programa de estudos. Hoje nós vamos entrar no bloco 5 sobre o processo de urbanização. Provavelmente vai ser só um estudo, não vamos nos aprofundar mais, porque a gente pretende hoje dar uma boa base, né, uma boa essência sobre o que é a urbanização. Tá? É claro que pelo termo urbanização, esse conhecimento ele é, ele é mais desenvolvido dentro de uma casa de umbanda, dentro do movimento umbandista. Tá? Hoje nós vamos entender o porquê. Em primeiro lugar, a umbandização ela não visa tornar as religiões existentes em umbanda. Fique bem claro isso aí. As pessoas costumam deturpar um pouco esse conhecimento aí. Processo de umbandização. O que o cara já lembra? É tornar o catolicismo umbanda. É tornar o espiritismo umbanda. É transformar as religiões em umbanda. Não é nada disso. Não é nada disso. É a influência da umbanda nessas religiões. É a influenciação sem tirar a essência de cada um. Sem tirar o mérito de cada um. Então a gente já vai começar, digamos, a gente já começa o nosso estudo aqui, né, nosso ensinamento aqui, já quebrando certos paradigmas. Aí. Não sei se alguém aqui já ouviu falar nisso, mas é isso aí. Tá? Assim como nós acreditamos também que a Umbanda ela não é um complemento das outras religiões. Eu cresci sempre ouvindo a seguinte expressão: a Umbanda é um complemento do Espiritismo. A Umbanda é um segmento do Espiritismo. Entende? Pai Caio de Omolu, que é um cara da Umbanda Molocô, ele diz o seguinte, que a Umbanda é uma gnose completa em si mesma. O que quer dizer essa loucura? Gnose é conhecimento. A Umbanda tem um conhecimento completo em si mesma. Você não precisa de ninguém para existir. Isso que é completo em si mesmo. Então a Umbanda não foi formada a partir de qualquer ideia. Ela foi formada a partir do quê? Agora nós vamos começar a estudar. Bom, fazendo então uma pequena retrospectiva do estudo passado, nessa parte do quadro aqui. No outro quadro, então, nós vamos nos aprofundar sobre urbanização. Tá? Antes disso, eu quero informar para vocês, se caso vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais no tema, nós temos essas duas videotecas, esses dois DVDs na nossa videoteca. Videoaula FTU 17 e 21. Tá? 17 está aqui, Religiões Afro-Brasileiras. Tá? Isso aqui é da FTU, Faculdade de Teologia Budista. Tá? Sacerdote, mago e médico, e professor tá, Rivas Neto. Tá? Se você quiser se aprofundar mais no que a gente vai passar hoje. E aqui está 20, também está 22 aqui. Mas aqui está 21, tá? Introdução ao sincretismo. Muito interessante. Se vocês quiserem se aprofundar, está disponível na videoteca. Tá? Bom, Umbanda. A Umbanda formou-se através do sincretismo cultural e religioso das matrizes formadoras do povo brasileiro. Fazendo uma rápida retrospectiva. Quais são as matrizes formadoras do povo brasileiro? Nós tivemos primeiro a ameríndia, que eram os nossos índios, não é índios americanos, não, índios brasileiros, os nossos burros aqui. No primeiro momento, a influência da Umbanda foi em cima desses índios, não dos índios americanos. Depois, sim, um processo de adaptação, mas via astral. Tá? O povo brasileiro é índio brasileiro. São os nossos tupis, enfim, essa turma aí. Então não entra com navajas aqui, não entra com os comanches à parte, que são índios lá da América do Norte. São os nossos índios aqui. Agora não fugiu não, tem um monte de tribo indígena aí. Tá? Depois sofreu um europeu, o branco no caso, né? O africano que foi escravizado, infelizmente. Mais tarde, o asiático, que são os amarelos. Japonês, chinês, tibetano, até indiano aqui, de uma certa forma, porque a Índia é muito próxima da China, a Índia fica para nós aqui, tendo bem conhecimento da influência. Ok? Então aqui vocês veem que nós temos aqui um losango ou um quadrado, né? Invertido. Certinho? Beleza? Então tá, vamos seguir. Nós estudamos também
que o Ahumbandã, a protossíntese cósmica, tá? O conhecimento uno, está representado por esse ponto, ele foi fragmentado, ele foi dividido em 4 setores. O setor religião, filosofia, ciência e arte. Isso ocorreu lá no tempo de Lemúria para Atlântida, principalmente em Atlântida. E esse conhecimento uno, ele nada mais era que esses 4 setores, essas 4 disciplinas num conjunto único. Então, religião, filosofia, ciência e arte. Ok? Vamos pegar a religião que nos interessa aqui. Vamos pegar essa parte da religião e puxando para cá. Vocês estão entendendo o porquê desse desenho? Foi muito mal feito, por sinal. Tá? É para pegar o setor religião. Que talvez seja um dos setores mais polêmicos, mais difíceis, que dá mais trabalho de entendimento, né, sociável. Acho que é o da religião. Por incrível que pareça. Que todo mundo quer ter o seu Deus, acha que o seu Deus acho que o seu Deus é o sendo que Deus para nós, olha que interessante, ele está aqui no centro, ó. Portanto ele também faz parte da filosofia, Deus também é ciência e Deus também é arte. Quer dizer que numa geometria, numa questão mais prática, a gente consegue entender melhor essa situação. O que Deus é ciência? O que Deus é filosofia? O que Deus ama a arte? Está aqui, ele é o ponto. Ele é o conhecimento único. Só que esse conhecimento foi trazido por povos evoluidíssimos, que foram os lemurianos e principalmente os Atlantes. Só que a Atlântida teve uma coisa engraçada aí. A Atlântida ela teve o seu grande apogeu e o seu perigeu. Foi a partir desse momento da Terra, da humanidade, que a gente começou a se perder. Por isso que muita gente hoje, nós aqui, temos muitos dos nossos karmas são devidos às nossas mazelas em Atlântida. Tá? Bom, pegamos então o setor religião. O setor religião ele se subdivide em subsetores. Tá? Que são os subsetores? São as várias religiões. Cada pedacinho aqui dessa fatia da pizza, tá? É um subsetor que corresponde a uma religião diferente. Aí eu peguei aqui para exemplificar algumas religiões, não todas. Vejam só que interessante. Tu tem, por exemplo, do europeu, que é o branco. Tu tem 2 religiões principais que influenciaram o nosso povo, a formação do nosso povo brasileiro. Não percam esse detalhe, povo brasileiro. Aí vocês vão ver por que o povo brasileiro mudou, ainda tem uma relação muito forte. Que foi o espiritismo e o catolicismo. Basicamente para nós, pode ver, quem não é católico é espírita, quem não é espírita é católico. Quem segue essas religiões europeias. Vocês sabem, não preciso dizer que o espiritismo veio da onde? Veio da França, da Europa. O catolicismo também. Principalmente na Itália, né? Que tem o Papa, tá bom? Tá bom? Aí tem o ameríndio, a pagelância e o catimbó. Aqui no sul a gente quase não conhece. Isso é mais lá pro norte. Tá? Pagelância, que vem de pajé. A pagelância é o culto do pajé, o culto da cura do pajé. Aí tem ervas, tem banhos, tem mediunização. Eu já vi uma pagelância muito, muito legal. É um ritual de cura, exatamente. Pagelância. E o catimbó, que daí já é uma mistura. Tem as danças, tem um monte de coisa. Mais folclórico. A gente chegar mais gente, daí vocês vão divulgar pro pessoal mesmo. Chegou? Ah, não, entra lá, meu anjo. Eu tinha chegado mais. Tudo bem? Não. Fica à vontade, lá assim. Tá? Aí tem o africano, que é o negro. Aí você tem o que? O banto. E aqui eu esqueci de botar o Nagô. Nagô e Queto aqui, tá? Congo e Angola, que é a língua banto. E Nagô e Queto, que é a língua Yorubá. Vocês já ouviram falar em Yorubá, religião que tem uma característica de Yorubá? Isso é mais para quem já participou da nação, do candomblé. O Yorubá, na verdade, ele é uma língua falada que veio do povo Nagô e Queto. Só isso. O Banto é uma língua falada que veio de Congo e Angola. Você vê que na África não é só um tipo de culto. Lá tem um monte de etnias. Aqui eu coloquei só algumas. Aí tem o Jeje, tem um monte de coisa. Um monte de influência. Tá? Estão entendendo aqui? Então eu peguei mais 2 subsetores e coloquei na África.
Aí tem o asiático, né? Como eu falei para vocês, que é a nossa característica aqui, é uma Umbanda mais oriental. Okay? Que aí você tem o quê? Você tem, eu coloquei apenas um subsetor. Eu coloquei a influência dos indianos, dos chineses e dos japoneses. Tá bom? O asiático. E aqui embaixo, por que eu coloquei a Umbanda? Por que a Umbanda está aqui embaixo? Por que a Umbanda não está no asiático, não faz parte do subsetor do asiático, do africano, do ameríndio e do europeu? Porque você segue seguindo a flecha aqui, vocês vão ter a Umbanda. Isso é sincretismo. É uma influência de todas as religiões que formam a Umbanda. Isso é sincretismo. Só vocês pegarem, você vê que a flecha, o que ela faz? Ela quebra as barreiras de cada subsetor, de cada religião. E forma uma religião, que é a Umbanda. Por isso que a Umbanda não veio da Ásia, a Umbanda não é africana, a Umbanda não é ameríndia e não é europeia. Mas, em contrapartida, ela sofre influência de todas elas. E forma uma religião. Por isso que a Umbanda é brasileira. Ela não veio de lá, não veio de cá, mas ela, o que ela faz? É como se ela aproveitasse os principais fundamentos de cada povo, cada raiz. Aqui eu coloquei algumas religiões, tem mais um monte de religiões. Vocês estão entendendo? Isso é importante. Sigam a flecha. Ok? Então, Umbanda é brasileira, sofrendo todas essas influências. E claro que dentro desse subsetor Umbanda, é aquilo que eu passei para vocês no estudo passado. Há várias características de escola. Né? A escola aqui que preferiu seguir mais o conceito do asiático, a escola aqui que preferiu seguir o conceito mais do africano, do ameríndio, do europeu, ou de todos. Conseguiu formar. Isso no sentido de quê? No sentido do conceito, da doutrina, do conhecimento e da metodologia, que é a sessão de caridade. Então, quando vocês encontrarem uma casa de Umbanda com santos católicos, as imagens dos santos, vocês vão ver que provavelmente aquela casa ela segue uma determinada linha do europeu. Se vocês verem lá um congá formado com santos dos orixás negros, né, do candomblé, da nação, vocês podem ver que ele tem alguma influência do africano. Tá certo. Eu aqui não tenho nada, eu aqui tenho os mestres ascensionados. Por quê? Porque eu sigo mais a linha dos asiáticos. Mas, e alguma coisa do espiritismo também. Tá tranquilo. Vocês estão entendendo aqui? Essa flecha significa isso. A Umbanda é assim. Ela formou-se a partir de um sincretismo cultural e religioso das matrizes que formaram o povo brasileiro, que são esses quatro. Tá bom? Entendeu? Aí tem um detalhe para nós aqui que é muito importante. Ó. Por que eu peguei essa flecha e fui para lá? Essa flecha, que é uma flecha de retorno, ela simboliza ou significa que a Umbanda umbandiza, agora nós vamos chegar lá, umbandiza todas as demais religiões das quatro matrizes formadoras do povo. Aqui essa palavra aqui, se vocês não entenderam, é a umbandização. É o que está escrito aqui. Você vê que ela chegou até o fim. Aí nós vamos entender o que é umbandização. Primeiro momento, fique claro para vocês esse conceito aqui. Ela retorna, assim como ela forma-se a partir da miscigenação dessas quatro matrizes que formaram o nosso povo. No momento que ela foi formada, ela retorna a cada uma e umbandiza cada uma. Ela umbandiza todas as religiões que formam todas as religiões. Vou repetir. Todas as religiões. Todas. Aí nós vamos entender mais de como assim, como eu falei para vocês. Em primeiro lugar, não significa tornar essas religiões Umbanda. Não é isso. É a influência da Umbanda nessas religiões. Porque essas religiões elas têm as suas características. Elas têm as suas metodologias. Porém, falta algo nelas. E esse algo nelas, que falta, é o que a Umbanda possui. No caso, é o motivo verdadeiro da criação do mundo. A mão na massa, o retorno à magia. As pessoas só se preocupavam aqui em doutrinação, em conhecimento. E a mão na massa? E a magia? Quem é que vai combater a proliferação dos magos negros? Quem é que vai combater a proliferação dos dragões?
Quem é que vai combater a proliferação do mal no planeta Terra? Ou vocês acham que o bem está ganhando essa coisa? Aí por isso que vem a banda. A banda foi criada por isso. Ah, mas lá o culto africano ele também é um culto magístico. É, mas tinha algumas deturpações que agora nós vamos começar. Que precisavam de uma religião que também cultuava o uso da magia para o bem, óbvio, mas que uniformizasse, que doutrinasse certos conceitos. Principalmente no sentido do sacrifício de animais. É muito primitivo. Né? Oi? Religiões lá são muito primitivas. Né? Aqui, sim, mas quando veio para o Brasil, quando os escravos veio para o Brasil, sim. Mas lá no início, porque o africano, na verdade, ele é uma derivação do egípcio. Então, eles tinham, lá no início da formação, eles tinham um culto muito legal. Até o Rivar Neto disse que eles cultuavam a Rumbanda. Só que com o tempo eles foram se deturpando também. Quando veio para o Brasil, eles já vieram deturpados. Já veio deturpados. Aí, claro, aí tem toda uma história, né? Que o cara vai pesquisar, a própria história. Mas realmente, quando vieram para o Brasil, o culto africano do Congo, Angola, não é mais puro. Não era mais puro. Quando veio para cá, eles já vieram bagunça. Ah, mas chegaram aqui e se perderam. Não, já vieram assim. Já vieram assim. Pela questão da escravização. Exatamente. Porque vejam bem, aí vocês vão entender que desde lá de Atlântida nós vemos se perdendo. E a última ilha a fundar em Atlântida, oficialmente, foi em torno de 10 mil anos atrás. Então, é muito tempo de deturpação. Atlântida já conta 800 mil, 200 mil, aí vem vindo. Que foi uma série de terremotos. Ela não afundou de uma vez só. Ela foi afundando certas ilhas, que a Atlântida é um continente. Foram afundando. E a última que ficou foi Daut e Ruth, uma coisa assim. Até eu tenho livro, mas eu li um livro, mas não tá aí. A Terra das Araras Vermelhas e Baratinho. Com G. Feraldino. Eu quero comprar e deixar. Nossa, As últimas ilhas foram. Tem esses dois livros que eu li. Eu quero comprar e deixar aí, tá? Vocês vão ver. Muito legal. Terra das Araras Vermelhas e Baratinho. Muito legal. Tá bom, pessoal? Mais ou menos aqui. Alguma dúvida? Então eu coloquei um conceito geral aqui. Umbanda. Acabei apagando. A banda do mundo. Por isso que é Umbanda. Ou seja, a banda de Deus. Portanto, de todos. Ou seja, universalista e convergente. Universalista, porque ela é uma unidade aberta. Como eu falei para vocês na aula passada, ela dá a possibilidade de novas criações, de novas escolas. Por isso que ela é universalista. E também procura aproveitar o lado bom, o lado positivo, todo o conhecimento das outras religiões. E o conhecimento positivo de todas as outras religiões, das 4 matrizes formadoras do nosso povo, é que formaram um bando. E convergente, ou seja, convergente é essa umbandização. Ela promove esse diálogo, que eu falei para vocês. A melhor terapia que existe é o diálogo. Ela promove esse diálogo. Mas não os umbandistas ortodoxos, os fundamentalistas, aquilo que eu expliquei para vocês. São os que procuram uma pacificação, são os universalistas, os que buscam o quê? Esse ponto aqui. Nós podemos estar aqui, mas nosso objetivo um dia é estar aqui. E nós reconhecemos isso. É a convergência. E na convergência, nesse ponto aqui, gente, eu pergunto para vocês, qual subsetor ou setor que impera nesse ponto aqui? Qual subsetor ou setor que manda nesse ponto? Qual desses 4 setores vai influenciar mais esse ponto aqui? Que é o ponto de convergência. Não vai existir nenhum deles. Por isso que Jesus, Buda, eles não vieram, eles não criaram religião, eles não criaram arte, porque eles já eram seres convergentes. Né? É a soma de tudo. É o retorno. É o retorno, porque essa tradição, isso a gente chama de tradição, esse conhecimento uno, essa tradição já existia. Já existia lá em Atlântida. Isso era uma maravilha. Claro! Em Lemúria, que todos os continentes planetários é uma coisa só. Olha quanto tempo a gente vem isso. Claro, e nesse meio tempo veio os capelinos. Estou falando daqueles que começaram a se desenvolver aqui, fora os extras. Fora os capelinos, os seres de órgão, Aldebaran, os caras, tudo que vieram, tudo vieram como? É como a gente está fazendo hoje, como está ocorrendo no planeta, vieram exilados para cá. Assim como muitos hoje estão sendo exilados para outro. Esse planeta absinto hoje. O absinto hoje foi a terra do ontem. Foi no planeta do ontem. Então aqui não tem mais nada.
É claro que um dia não vai existir mais religiões. Não vai existir mais nenhum tipo de filosofia. Ah, filosofia de Sócrates. Vai ser tudo uma coisa só. A ciência, a física, a química, a biologia vai ser uma coisa só. A arte, todas as artes vão ser uma coisa maluca de a gente tentar compreender agora. A gente está acostumado com o quê? Com barreiras. Não é? A gente está acostumado com divisões. Barreiras e divisões. A gente está acostumado com isso aí. Só que esse conhecimento uno, claro que isso vai levar um certo tempo e a tendência é não existir mais nada disso. Agora vamos entender então a questão da umbandização, como eu coloquei para vocês aqui. Cada quadradinho desses aqui representa o quê? Uma matriz formadora do povo brasileiro, ok? Tá? Aqui tu tem o ritual africano, de nação africana, o indígena, o europeu e o asiático. A prova de síntese coloca alguma coisa disso aqui, mas eu coloquei mais o europeu e mais o asiático mesmo. Tá? A prova de síntese tem esse cronograma aqui, mas eu coloquei mais dois lá africanos. Tá? Rituais de nação africana. Tu tinha o ritual do Jeje, do Queto, Ijexá, Congo, Angola e Nagô. Para nós aqui são chamados cultos de candomblé ou macumbas. Macumba, se eu não me engano, era mais, ou cabula, uma coisa assim, era mais no Rio de Janeiro. Se você for estudar a história, isso aí. Macumba, candomblé ou a cabula eram rituais africanos. Ok? Você tem o indígena, o catimbó, babassuê, toré, xambá, pagelança e o chamado adjunto de Jurema. Eu coloquei aqui índios brasileiros. Ok? Ritual europeu, espiritismo, catolicismo e os protestantes. Aí hoje tem a Universal, tem Deus e Amor, tudo mais. Ritual asiático, budismo, shiquismo, que é japonês, do shiquismo foi originado a Seishonoe. Tá? O taoísmo e a teosofia. A teosofia aqui é de Madame Blavatsky. Só que não vamos esquecer uma coisa. Aonde que Blavatsky foi buscar os conhecimentos? Ela foi buscar na Índia e no Tibete. Portanto, para mim, teosofia, o fundamento, a raiz da teosofia é asiática. Tá? Quando El Moria, quando o Sutume começaram a influenciar ela, começaram a passar as informações, o que eles disseram? Vai para o Tibete, vai para a China, vai para a Índia, principalmente na Índia. Lá ela conseguiu formar a chamada teosofia, que é uma das religiões assim, mais fantásticas que eu conheço e que eu quero passar para vocês aos poucos, quando a gente começar, quando vocês quiserem também, entender um pouco sobre as questões das dimensões espirituais. Ela fala sobre evolução, não existe religião nenhuma. Não existe. Uma por uma. Aí foi através dela que nós entendemos a alma bruta dos animais. Não é um espírito que anima o corpo do animal, é uma alma bruta. Então aí você tem um monte de coisa legal que a gente pode mais tarde, né, estudar. Tá? Bom, aqui no Brasil aconteceu uma coisa interessante. Do ritual africano, ou seja, do candomblé e do indígena, formou-se o chamado candomblé de caboclo 1, que era um culto de nação nagô indígena. Eles cultuavam os caboclos, ou seja, os ancestrais, e os eguns. O que é um egu? Muita religião diz que é espírito, é verso. Egu é espírito desencarnado. Espírito desencarnado. Então eu, quando desencarnar, vou ser um egu. Só isso. Já quebramos um paradigma aqui. Tá? Do candomblé de caboclo 1, tá? Você vê que eu coloquei essa flechinha aqui, tá? Se originou o candomblé de caboclo 2, culto de nação Angola, os chamados inquices e os tatas. Aqui formou-se o que a gente chama de umbanda traçada, a umbanda mista e a umbanda homolocô. O que é a umbanda homolocô? Umbanda homolocô, que aqui na verdade ela foi influenciada tanto pelos africanos como os indígenas. Mas o homolocô é a nação, é um culto da nação, do candomblé, só que umbanda. Ou seja, eles não realizavam mais certos preceitos que lá a nação preceituava. Como, por exemplo, as raspagens, cabelo, as camarinhas, sacrifício de animal, molhar a coroa, né? Aquele culto de não é incorporar, como é que ele chama? O médium ser tomado pelo orixá, não poder saber,
nunca poder reconhecer, nunca poder saber pelos outros também. Todo culto que eu até sinceramente conheço pouco, tá? Foi pela Umbanda Molocô, ela foi extirpada. Eu coloquei aqui no quadro, pessoal, ó. Esse aqui é o Pai Caio de Omolu, tá? 2 textos que eu tirei da internet. Isso aqui está disponível para vocês pegarem e lerem, tá? E aqui vocês vão entender mais sobre a Umbanda Molocô, que também é chamado de Umbandomblé. Umbandomblé. Mas aí não é o candomblé umbandizado, é Umbanda mesmo, só que Umbanda com fortes traços do candomblé. Tá? Como, por exemplo, esse cara aqui, ó, o nosso irmão lá, o Caco, ele foi consagrado na nação. Só que ele foi consagrado na nação e se tornou um bandista. Ele foi o único, né? A mãe de santo dele tem 70 anos de idade, 40 anos de sacerdote. O único a ser aprontado por ela. Sabe como é que ele foi aprontado? E lá eles têm um culto, né? Fazer obrigação para todos os orixás, assentamento dos orixás. Ele fez com ela. A nação faz com sangue. Fez com ela. Por quê? Porque ele se umbandizou. Ele largou a nação. E hoje ele recebe os antigos irmãos, a mãe de santo dele vai, mas ela segue o caminho e segue na dele. Ah, então tá aqui. E aqui tem assim esse texto aqui muito interessante. Tem esse aqui é bom e esse aqui, ó. Os filhos da natureza estão órfãos e não sabem. Os filhos da natureza, o que é os filhos da natureza? É o significado para o Molocô. O Molocô significa isso, os filhos da natureza. E eles aqui estão órfãos e não sabem. Leia esse texto aqui. Aqui ele coloca que há uma grande dificuldade para esses novos adeptos da Molocô aceitarem os preceitos da Umbanda. Eles ainda estão querendo se enraizar naquela questão dos sacrifícios de animais, das pragas. Né? E esse cara é um poliglota, o cara é fantástico. Está aqui disponível para vocês conhecerem um pouco mais se vocês quiserem. Tá bom? Então, o africano e o indígena, formando os candomblé 1 e 2, influenciou quem? A formação de quem? Que religião? Umbanda. Ok? Sigam a seta azul. Tá bom? Entenderam aqui alguma dificuldade? Então tá. Agora nós vamos ver aqui o ritual europeu. Ó. Seguindo a seta azul, vocês vão ver que não teve nenhuma mistura com o asiático, com o indígena, com o africano. Os rituais, o ritual europeu, ele permaneceu puro, né? E influenciou a Umbanda de maneira não misturada. Aqui houve uma miscigenação entre o africano e o indígena, que criou os chamados candomblé de caboclo. Tá bom? Aqui, o europeu foi direto. Como? O espiritismo, o catolicismo e os protestantes. Principalmente o espiritismo e o catolicismo. Catolicismo, por causa dos seus santos católicos, onde a gente vê muitas casas de Umbanda com santos católicos. Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Navegantes, São Jerônimo, são católicos. Tá? E o espiritismo, é claro, com Kardec, né? Formação, casas de Umbanda com, não digo alguma imagem lá do Bezerra de Menezes, com André Luiz, né? Mas muito mais com livros espíritas, né? Também tem uma certa influência. Tá? Também influenciou na formação da Umbanda. E o ritual asiático, budismo, sikhismo, taoísmo, isso aqui é dificilmente você encontra uma casa de Umbanda com essa influência, com essas características. Você vê também que aqui ela foi direto no quadro da Umbanda, ou seja, ela não sofreu nenhum tipo de mistura ou de miscigenação das outras religiões. Vocês estão entendendo por que eu coloquei aqui? É a mesma coisa que eu coloquei aqui, europeu, ameríndio, africano e asiático. Só que aqui eu quis mostrar para vocês duas coisas. A primeira, que a Umbanda sofreu influência do europeu e do asiático de maneira pura, só que do africano e do indígena ele já sofreu de maneira misturada. E quando se fala em candomblé, existem muitos rituais de candomblé. Existe o ritual de candomblé que é só do africano, que é puro, que hoje em dia é difícil você encontrar, e aqueles que têm uma influência dos indígenas. Quando você vai numa casa, por exemplo, de nação de candomblé, e você vê lá um tacape, você vê lá um quadro, um cocá, não é só nação, porque a África não tinha índio. Vocês estão entendendo? Isso é história, gente. Isso é pesquisa. Não, mas só um pouquinho. Se tem lá um tacape, tem um cocá, se tem uma imagem de uma jurema lá, é porque essa nação sofreu influência também do índio. Então é um candomblé de caboclo.
Se é Candomblé de Caboclo 2, ele já está prestes a se tornar uma Umbanda. Ou traçado, ou misto, ou monofô. Entendido? Muito bem. Agora nós vamos chegar num ponto polêmico aqui. Aí vocês vão ver que eu coloquei a seta vermelha, ela sobe. Ok? O que isso quer dizer? Influenciando todas as outras. É a mesma seta que eu coloquei aqui. Como? Vamos lá. Primeiro lugar, aqui, no Candomblé de Caboclo 1, através desses cultos de nação Angola, que são chamados Tatas Quintis, ela preconiza. O que a Umbanda preconiza? Se vocês quiserem maiores detalhes, vocês procurem ler esse quadrinho aqui. E aqui eu coloquei o que eu acho que é um fundamento de Umbanda. Não, só tá, esse quadrinho aqui. Eu não vou ler, porque senão vai ficar muito cansativo. O que a Umbanda preconiza? Não matarás, não cobrarás, não tomarás porre. Ou seja, todo culto que deixa o médium para lá de Bagdá, preconiza que vai em cruzeiro de rua fazer despacho, largar lagalinha, largar frango, que vai em cemitério, é Umbanda? Negativo. O que a Umbanda faz? Ela umbandiza, ela tenta influenciar as outras religiões. Mas veja bem, num processo de diálogo. Não é chegar lá e detonar, não. Um processo de diálogo. Então ela umbandizou o Candomblé de Caboclo 1, tornando-o uma Umbanda monofô. Só que aquele que não quiser ser Umbanda pode continuar com o seu culto de Candomblé de Caboclo. Só que com determinados preceitos, rituais, né, que elevem o ser ao sagrado. Porque esse culto do sacrifício de animais, você já vê que os africanos nos navios. Por isso que já veio deturpado. Isso é um bandizar. A mesma coisa aqui, o Candomblé de Caboclo 1, que é digamos que é a nação, né? O Candomblé de Caboclo 1 vocês podem chamar de culto de nação, que é a mesma coisa. O que é nação? Fala, religião nação. Nação africana. Essa é a relação de nome nação. Por isso que acho que Candomblé é uma coisa que se fala mais lá pro norte, né? Aqui pro sul, na Bahia, aqui mais é nação. Mas o que é nação? Nação africana. Tá? Só que não só africana. Se ele tiver uma influência indígena, ele acabou com um, acabou com dois. Também, ó, umbandiza e umbandiza aqueles que são mais puros. Isso aqui é o mais difícil. Porque ele já vem muito enraizado nessa questão. Do sacrifício, da cobrança. Bicho, o cara que joga abusos na tua frente e tu paga R$1 pra ele não tá fazendo banho. E isso nós temos que nos posicionar. Nós temos, segundo o próprio mestre Ramatiz, chegou o tempo da gente discutir, da gente conversar e definir o que é Umbanda e o que não é Umbanda. E lá nos anos 30, 40, 50, 60, achava que tudo era Umbanda. Por isso que a Umbanda foi uma religião muito discriminada, que misturaram ela com os outros cultos. Só que hoje, acabou. Hoje nós temos uma faculdade de teologia umbandista. As outras não formaram faculdade. Por que será? O Rio Grande do Sul é o estado onde mais se cultua as religiões afro. Tem uma forte influência do espiritismo também. Lá pro norte tem mais o indígena, né? Catimbó, principalmente, o Toalete, né? Aqui, por exemplo, a Umbanda, ó, seguindo a seta vermelha. Vamos direto lá pro indígena. Ela influencia o Catimbó, Babassuê. Como assim que ela umbandiza? Como assim? Por exemplo, ela pode perfeitamente aceitar dentro do seu meio ritualístico um ser, um espírito ou um médium que trabalhou lá no ritual de Catimbó para trabalhar na Umbanda. Só que da mesma forma, isso é umbandizar. Por isso que a Umbanda é a dita religião da inclusão social. Ela não exclui ninguém, ela inclui, só que com preceitos. Com sentido. Parabéns. Casal 20. Com sentido, exatamente. Isso é umbandizar. E umbandizar, ou essa conscientização, significa o quê?
Tornar essas religiões umbanda? Não. Quem quiser ficar lá, fica. Quem quiser continuar com seu catimbó, babassuê, toré, fica. Só que se quiser trabalhar na umbanda, vai ter que mudar. Vai ter que se conscientizar. Gente, assim, ó, não é por nada. Por isso que a umbanda cresce. Por isso que a tendência da umbanda crescer. Porque como ela é uma religião de inclusão, a tendência ela é muito alta. Em número de adeptos, em número de conhecimento. Por isso que o caboclo, aqui está dito aqui, por isso que o caboclo das 7 encruzilhadas, caboclo das 7 encruzilhadas, 7 encruzilhadas, mediunizado no Zélio Fernandinho de Moraes, lá em 1908, por isso que ele diz, na Umbanda, nós atenderemos todos. Nós não diremos não a nenhum. Porque na Umbanda, nós aprendemos com quem sabe mais e ensinamos quem sabe menos. Isso é iniciático, isso é extremamente. Aí vocês olham aqui a Umbanda sua face. Eu tenho aqui 9 leis, 9 regras segundo Ramatiz. Para não fazer o que vocês olham. Por isso que a Umbanda por isso que a Umbanda ela cresce. Porque ela veio resgatar o magismo positivo, ela veio para tentar frear o crescimento da negatividade, da magia negra, conscientizando o ser da lei realmente. Tu pode continuar com as suas ervas, com seus rituais, pode continuar, como acontecia principalmente com o africano e com o indígena, né? Cultuavam muitas ervas, não sacrificavam mal. Porque eles, mesmo realizando esses cultos, achando que estavam fazendo bem, eles estavam alimentando quem? O umbral. E numa pagelança, eles utilizam algum outro elemento que seja da natureza? Não sei. Não sei, mas me parece que o toré me parece que ele faz. A pagelança, sinceramente, eu não posso dizer porque é lá pro norte. Não. Não sei como é que funciona. Só ervas. Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema da pagelança desses cultos? As beberagens. Mas as beberagens não é direto, né? Mas alucinógenos. E aí? Mas é uma coisa mais tranquila. Mais tranquila, né? Não é como aquele. Como é que é o Santo Daime? Não é uma coisa assim, é uma coisa dentro do. Né, para algum preceito, para alguma coisa, não é uma coisa que de regra geral pode tomar e vamos. Mas é perigoso. É porque você sabe que o álcool ou qualquer outra. Até uma medicação, ela te tira do verso do teu perispírito, né? Então tu fica com mais lado espiritual do que material, né? Te dá essa proporção de abertura, de teu astral, né? Mas é algo, se a gente for analisar friamente, a gente vê que isso não é aconselhável. Mas não é para só, é pajés, né? São os cancãs, são os chefes que fazem aqui um ritual deles para ter o contato maior com a espiritualidade, né? Assim, ó, larga pros índios, sabe? Larga a bebida para todos os índios. Ah, vamos agora chapar, vamos. Não, por elevação e E tem um outro culto que eles realizam com essas ervas com os jovens, né? Que estão indo para a verdade. Eu já vi um programa. Então, assim, é muito arriscado. É um culto que deve ser respeitado. Mas é primitivo. Tem os É primitivo. Aqui os inquísitos, eles não têm prostituição animal também. Os inquísitos é xamã. Xamã. Trabalham só com a Todos energia da natureza. Todos os inquísitos são xamãs. Eles são totalmente assim, não tem assim um santo, não tem um. A natureza e o divino, o supremo Deus é tudo. Ele não tem assim, ó, Iemanjá, Sim. Dá uma lidinha aqui, dá uma lidinha nesse artigo. Tem muita confusão aqui. Aí esse é um cara da Molopô, que veio da Inquisição. Ele é um cara de muito conhecimento e é um pesquisador. Tem Quimbanda. Quimbanda com K e Quimbanda com Q. A com Q é a cultura, sacrifício, periri, o mal. E a Umbanda com K é a Quimbanda que é dos inquisitos, que é dos xamãs, que é desse povo aí, né? Tanto é que para ser um xamã tem que se iniciar, tem que ser uma pessoa que tem uma alimentação sadia, e é um escolhido, sabe? Tu entra no grupo, tu tem que ter todo um relacionamento para ver como é que é a tua moral, como é que é a tua vida, como é que é.
pra te poder ter um xamã. Não é qualquer um Pode que é ser que seja um xamã. processo de umbanização, então, né? É. Mas tem uma confusão no meio. Aí, E até eu achava que quando eu li a Protossíntese, né, mas isso aqui acho que vai iniciar. Sem querer fui pesquisar, fui conhecer o pai Kai de Omolu. Pai Kai de Omolu, tu vê que ele já é da Umbanda Candomblé, no caso, né? Já é desses cultos que eles gostam de mencionar. Davi de Oxalá, fulano de Oxum, eles têm esses conceitos. E ali ele coloca, por isso que ele já inicia polemicamente, né? Com o título Os Filhos da Natureza estão óbvios. Porque eles não estão. Há uma dificuldade nisso. Há uma dificuldade. Para uns, não, como para outros sim. Dentro da. Falou Kimbanda, como é que é? Chama Quimbandeiro. Com que? Quimbandeiro com Que é do mal. Ele faz sacrifícios e é magia e negra. Quimbandeira com C. Quimbandeira com K é Com a K. Quimbanda dos inquísitos. É a Quimbanda do xamã. E o que significa Kimbanda? Quimbanda, um quimbandeiro é um curador. Kimbanda Kimbanda a gente vai citar depois, a gente A entrar. palavra quimbandeiro quer dizer curador. Tá, gente? Então é isso aqui. Tá? Então, a Umbanda também entrando lá no Espiritismo, no Catolicismo e nos outros. Protestante, Universitário de Desamor. Como assim? Pô, principalmente essas religiões mais, né? As evangélicas. A gente tem o maior respeito. A gente não está aqui para criticar. Tá? A gente só está aqui para colocar por que eles se umbandizam. Qual o ritual deles de se umbandizar? Em primeiro lugar, pelos protetores. Lá na frente, lá em volta da igreja, com certeza, com seus guardiões, com seus Exus. Já por aí, mesmo eles não aceitando, não concordando, os Exus estão lá defendendo. Porque, de uma certa forma ou não, é uma religião que visa tirar as pessoas das ruas. É uma religião que tem que ser respeitada. Mas como assim se umbandizar? E o mais incrível, se umbandizam detonando a Umbanda. Como? Eles praticam De rituais. de Descarrego, sal grosso, caminhada no sal grosso. Eles usam as nossas coisas para um objetivo positivo, mas infelizmente nos criticando. Até em Isso é um posição de bandizado. mãos, eles utilizam até em posição das mãos. Só que infelizmente, coitado do tranca-rua, né? Sai tranca-rua do mal Exu, do mal diabo. Coitado do nosso Exu, mas tudo bem, eles não dão bola. O Exu tá lá na frente, tranca-rua, pô, tô aqui te defendendo. Tu tá me detonando, mas tudo bem, eu tenho que estar aqui, né? Beleza, e vamos lá, e enfim, no sal grosso, as pessoas caminham, vocês nunca viram isso? Caminham no sal grosso, quem é que utiliza sal grosso? Pra descarga, fogo, salamandra, queima-minha, se umbandizam. Só que de uma forma radical, né? Nos detonando, mas isso é um processo de umbanização. Para eles não tem espírito, né? Esse demônio. Aí tu vai estudar o que significa a palavra demônio. A palavra demônio era um ser protetor, era um espírito de bem, mas lá não é mentira, agora já deturparam o termo Daemon. Daemon é um espírito protetor. Daemon. Então é assim que acontece. Os caras quando pisam, fazem a sessão de descarrego, estão se umbandizando, estão usando as nossas coisas. Usando a nossa metodologia, os nossos métodos. Aí tem a fogueira santa, uma delas aí. Tem tudo. E aí vai muito mais, só que claro, detonando nós para angariar. E tem a questão, eles têm infelizmente a questão da competição, né? Mas é positivo, é muito positivo, que é bem melhor do que. Imagina aquelas centenas de milhares de pessoas, que é uma igreja que tem muita. É uma igreja de massa, os caras tudo indo no boteco, bebendo, roubando. Então é melhor estar lá. Com certeza. Tá? O catolicismo. Como a Umbanda influencia o catolicismo? Como é que a Umbanda pode influenciar um papa? Influenciar um bispo? Defumação no início. Aqui na Cidadinha de Glorinha, aquela igreja que tem bem no centro lá, o Papa, no final da missa, ele dá passe, ele impõe as mãos, ele purifica a água, tu recebe o Espírito Santo, as pessoas caem no chão, né? Então. Obsessor é um processo de desobsessão. Eles começam com os Como sangue de Cristo.
Vai embora. E o espiritismo, gente? Que agora é uma polêmica. Eu jurei pra mim mesmo não falar mais do espiritismo, que a Xanda vai me escalpelar. A Xanda vai tirar o meu escalpelo. Não sei como, né? Como, gente? Como? Como é que a Umbanda influencia com sentidos espiritistas? Como? Mesa do exorcista, tá? E para tu realizar um ritual daquele, tem um ritual de você receber entidades. Nem sempre são sofredores, muitos são boca brava. Você simplesmente recebe, então, alguma vez algum espírita, principalmente ortodoxo, diz que eles têm a sua polícia de choque, defendendo? Eu nunca fiz isso. Nunca. Eu estou falando dos ortodoxos, mas tem o espírita que é pacifista, universalista, é pessoal, falando ortodoxo. Mas a prece deu, mas a já tá pensando. Os nossos guardiães nos protejam. Engraçado que no plano piloto, né, de nosso lar são os samaritanos. Tá? São os Exus que estão lá na frente protegendo para que todo o trabalho. Que a casa espírita que não reconhece isso, ela quebra, ela racha. Desculpa a sinceridade. Ela racha, ela quebra. Não estou falando que não aconteça na Umbanda isso aí, que acontece. A Umbanda eu já falei, não, é a última bolachinha do pacote, ela também tem as suas falhas. E muito. Tá? Mas isso a Umbanda reconhece a existência desse ser. Coisa que outras religiões ainda não reconhecem, não aceitam. É isso que está faltando. Quando tu faz, por exemplo, uma mesa desobsessiva, que você vai trabalhar, você não pode achar que você está recebendo ali um mago negro. O meu já. Você não pode querer doutrinar um mago negro, você não pode querer doutrinar um draconiano. O meu já vi, eu sou um dragão, eu estou aqui. Não pode, não é. O cara está zombando de ti, o cara está rindo de ti. Muitos dirigentes despreparados para fazer esse tipo de trabalho. Tá? Outra coisa que falta, como a Umbanda trabalha muito com o aspecto da natureza, está faltando essa magia natural no espiritismo. Está faltando as ervas. O espiritismo é muito magnetizar a água, nem magnetizar é o passe. O que é o passe, gente? Passe, transmissão de fluido. O que Chico Xavier mencionou para o Roger? O Robson Pinheiro, está aqui o livro, ó, Os Espíritos em Minha Vida. O que Chico disse para o Robson? Filho, estuda um livro que foi lançado lá no Sul, sabe que livro é esse? O livro do Dr. Lacerda. Como eu filho. Chico Xavier. E ele disse assim, filho, sabe o que eu quero que leia isso? Está faltando magnetismo nesse momento. Os filhos têm se preocupado muito com o aspecto da doutrinação, que é maravilhosa, e falta de suas partes. Principalmente transmitir. Não está doando nada de ti. Tem que aprender a doar, tem que aprender a trabalhar mais, tem que aprender a evoluir o teu trabalho. A apometria, ela foi rechaçada no meio espírita. Hoje ela está sendo aceita. A Umbanda aceitou. Foi a primeira religião que aceitou. Até porque a Umbanda nasceu de uma preta velha, que dava todas as informações preta velha, que mediunizava a esposa do Dr. Lacerda. E o Dr. Lacerda passando todas as informações da Apometria. Então tem que crescer isso aí. Mas tu tá falando de... Não, falando de tudo. Tem casas maravilhosas, mas as casas universalistas, não federadas. A federação é muito boa no aspecto da doutrina do conhecimento. Mas eles param ali. Tá faltando o quê? Aí vem a Umbanda e... Por que a umbandização? Como eu falei para vocês, que como a Umbanda aceitou a apometria, hoje muitas casas espíritas realizam a apometria do jeito dela. Ou através de um passe apométrico, uma apometria no conceito do desdobramento, como funcionava com o Dr. Lacerda. Apometria quântica, que eu já vi um bandista criticando a apometria quântica. Eu fiz a terapia 2, 3 vezes. Funciona. São aquelas mandalas que nós temos lá no Ladino Congá. Funciona. Tu ativa mesmo. E muito. Tu ativa mesmo. Eu vi um bandista consagrado. O cara, não, aquilo lá faz parte da imaginação das pessoas. Porque a apometria, para mim, é Dr. Lacerda. Estão querendo monopolizar a apometria. Um bandista, agora eu vou meter o pau no bando também. Então não é assim. Qual é o melhor jeito de nós nos relacionarmos bem? Todas as religiões. Porque ainda há necessidade da existência das religiões. Vocês estão entendendo? Há necessidade. Nós não chegamos nesse ponto aqui. Nós não chegamos na convergência. Nós ainda estamos tentando nos universalizar. Muita gente diz assim, eu sou universalista. Vocês entenderam que ser universalista não é o
ponto-chave, um ponto final. O que é ser universalista? Universalista é aquele cara que está começando no diálogo com as outras religiões, está tentando entender o lado positivo e tira de fora o lado negativo, não nos interessa. Vamos entender o que cada um tem de bom. Por isso que nós temos um livro muito bom, Universalismo Crístico, tá? do Roger Paranhos. Só que ali você vê que o universal não é uma religião, é uma forma de se pensar e viver. Ali ele fala que o futuro das religiões vai ser a espiritualização. Não vai existir religiosos, e sim espiritualizados, pessoas espiritualizadas. Só que daí vai mais uma questão além, que é a convergência, que é você eliminar as religiões, eliminar as filosofias, a ciência, tudo tornar um bloco uno, conhecimento uno, próprio ciência, o arrombando. Aqui claro, não é? Aí você vê hoje, mas Davi, mas como é que pode? Você vê a ciência, os médicos hoje já estão aceitando terapia lá, estão aceitando cromo, estão aceitando passe espírita lá, né? Muito médico já está receitando, vai lá numa casa lá. Muitos médicos espíritas, muitos médicos espíritas, você vê que a ciência é aliada à religião. Como que a gente vê no Google agora que nós médicos utilizamos reiki pro estresse? E reiki, vamos dizer assim, conceitualmente, reiki é uma religião, né, que é japonesa. Não é que nós aplicamos aqui, nós aplicamos o Qigong, que é um pouquinho diferente, que é chinês, mas é muito parecida a metodologia sistemática, parecida. O reiki é japonês. É isso? Então tá. Oi? Eu estou dizendo conceitualmente. Não estou falando em dogmas. Conceitualmente. Até porque tem a parte da doutrina, né, que é muito legal. Né? O Qigong. Qual é a doutrina do Qigong? É o taoísmo. A filosofia deles é ser taoísta. Todo taoísta, ou a maioria do taoísta, ele aprende a fazer o Qigong. E o que é o Qigong? Qigong é nada mais que o Tai Chi Chuan terapêutico. Tai Chi vem da China. Então aquele que sabe fazer Tai Chi, na verdade ele já sabe aplicar o Qigong. Ele aprende daí, o Tai Chi é individual. O Qigong é para pessoa. Então, é uma coisa. Tá bom, pessoal? Tá? Então essa é a influência. E a Umbanda? A Umbanda, por exemplo, era umbandiza o quê? A umbandiza o taoísmo. O que é o taoísmo? O taoísmo é uma religião chinesa, né? Até eu tenho aqui, gente, ó. Estava na biblioteca, a Umbanda e o Tao. Essa aqui, se eu não me engano, é uma discípula que foi do Saraceni. É uma outra Umbanda. Mas é muito legal, ela fez a Umbanda e o Tao. Aqui é o tal do Bagua, né? Chinês, Yin Yang, ó. Muito interessante, ó. Ela consegue fazer uma ponte, né, entre a Umbanda e o Taoísmo. Muito legal, tá na biblioteca. Você vê. Os oráculos. Coisa bem interessante. E a teosofia? O processo é esse de umbandização na teosofia. A teosofia é uma religião, conceitualmente falando, que ela prega muito a questão do conhecimento, né? A questão da a libertação do ser através do conhecimento. Tem muito disso aí. Mas ela não tem a mão na massa. Encarar os caras de frente. Tem que enfrentar. Também tem que batalhar. O planeta está precisando de religiões. Quando o planeta não precisar mais, não vai existir mais. Nós dois não precisamos de religião. E a Umbanda sozinha não consegue dar conta do recado. A coisa está crescendo. Eu vou disponibilizar daqui uma semana, dois DVDs para você. Chama-se Profecias. Tá aí, José? Dá uma olhadinha também. Me presta aqui, José. Oi? E as duas? Ó. As profecias para o final do ciclo planetário. Preparem-se, bem forte. Fala sobre as profecias de Nostradamus, profecia dos maias, profecia dos tibetanos. É um estudo que fez o professor Laércio Fonseca, sobre isso aqui, muito forte. Tem 1 ou 2 semanas eu estou. E a outra chama-se Os Illuminatis, uma nova ordem mundial. Aqui nós vamos entender como é que os dragões, os magos negros, atuam no plano Terra. Porque lendo livros, por exemplo, como Senhores da Escuridão,
Claro, todo o livro já falou que lá embaixo existe uma organização entre todos os dragões, os magos, né, para dominar o planeta. Isso a gente já escuta até em livros espíritas. Agora, como? Já foi falado no Senhor da Escuridão que eles comandam certos governantes, né? Na verdade, eles comandam todos. FMI, FBI, tudo na mão. Coisa para mais feia do que eu imaginava. Os Illuminati são 13 famílias no mundo todo que administram tudo. Esses caras vêm desde lá do mundo antigo. Essa família lá vem aqui. São a família dos Rothschilds. Rothschilds e Rockefeller. Rockefeller e Rothschild. Os caras não aparecem na mídia. É exatamente como fala o livro do Senhor da Escuridão. Ninguém consegue ver os dragões. Porque, digamos assim, as reuniões que ocorrem lá embaixo é só os magos negros, só os caras que falam. Os dragões não estão presentes. Eles estão sempre escondidos, sempre naquela defensiva. Eles sabem que a hora que a luz pegar já era. E aqui não é uma coisa, os caras não aparecem. Globo, Xuxa, preparem-se para vocês conhecerem quem é a Xuxa. Desenhos animados, a questão do subliminar, a questão do subconsciente, como é que eles trabalham nessas. Aqui mostra certos programas, desenhos, como é que ele atua, tudo em volta do sexo. E o poder que ele tem de influenciar uma geração. A Globo, ela foi criada pelos Illuminati. Porque eles precisavam de uma força na América do Sul, e a força se deu. Por isso que todo mundo borra de medo do Brasil. Roberto Marinho foi um Illuminati. Lula é um Illuminati. Barack Obama é o presidente, sabe? É um Illuminati. Tu vê, sabe como? Pelo gesto como ele faz, agora me fugiu o que lembra da mente, como ele se congratula, né? Os olhos assim, faz, dá direitinho, todo mundo assim. Xuxa, todo mundo. O Moraes tem esse modelo na casa dele, ele botou para nós feminino, e eu vi, não prestei atenção, todos estão... Bem, mas olha aqui, daqui a 2 semanas eu vou emprestar para o Edgardo, porque eu estou sem impressora, eu vou disponibilizar na videoteca para vocês verem. Aí vocês vão ler as profecias e vão ler isso aqui e vocês vão estar achando. Tá? Aí se vocês quiserem se aprofundar mais, eu estou terminando de ler um livro que já está na biblioteca, que chama-se Projeto Terra, do professor Laércio. Eu fui falar sobre bastante coisa, principalmente das profecias. Eu estou relendo, né? Estou dando uma revisão. Logo eu coloco. É bem puxado, gente, assim, ó, e eu vou pedir para vocês se prepararem, porque a coisa é grave. A coisa é bem grave, viu? Porque essa semana para mim foi... Porque eu vi esses dois aí, aqueles Illuminati é 4 horas de duração, tipo, vem 2 dias, 2, 3 dias. E olha... Mas mestre, se me assustaram e nós... Não, eu fiquei bastante... não é que eu fiquei... Como é que eu vou te dizer assim, ó? E eu não fiquei... Pra mim não foi um susto de novidade. Eu já sabia. Foram os detalhes, né? Mas os detalhes assim, ó... Minha nossa, olha, gente. É como dizer, fujam da Globo. Quando ela anuncia uma nova droga, os caras conseguiram provar que a reportagem deles é justamente para usar aquela notícia. Tu não consegue, porque é subliminar. Esse é o ponto. Ele fala de uma forma, te afasta das drogas. Mas a maneira como ele está te falando, ele já está te influenciando. O cara que é drogado, o cara vai. Qual é a melhor reportagem? É não mostrar, velho. É a polícia ir lá, neutralizar e não mostrar. Porque o cara que já tem a tendência... Ela dá sono. Aí o cara começa, ele dá sono, ele dá isso, ela dá aquilo. É subliminar. Ele está te influenciando. É muito pesado. Prepara, velho. Prepara o teu coração, que a coisa é puxada. Nós vamos tá aí. Não sei nem como é que veio um rapaz lá da Unicino, lá da isso aqui é pra ti. O que é isso? Iluminado. Aí você pode ver aqui, me presta aqui um pouquinho, tá? Você pode ver aqui, ó. O que vocês estão vendo aqui? Uma marionete, né? Isso aqui é o que eles estão fazendo com a gente. Ó. E esse olho aqui, vocês vão ver que esse desenho
ele está impresso na nota do dólar dos Estados Unidos, ele está impresso em tudo quanto é canto. Por que a Rede Globo é um olho? Aí você começa... Bandeirante. Sabe qual é esse símbolo aqui que significa? Olhou pra bandeirante. Esse é o símbolo da maçonaria. Mas eles mandam na maçonaria. Pois é. Eles mandam, os Illuminati são antes da maçonaria. Por isso que nunca ninguém descobriu nada deles, porque eles jogavam a culpa deles numa outra religião, por exemplo. Não, os Illuminati é mais... Illuminati é outra história. Eu vou disponibilizar para vocês, vocês vão ver. Tem a ver alguma coisa com as revelações do Vaticano também, com a pessoa da humanidade? O Vaticano sabe qual é? Você pode ver que o chapéu do Papa parece um peixe voltado para cima, né? Isso faz parte de uma seita dentro do Illuminati. O símbolo do peixe aqui, ele é Illuminati. A estrela de Davi não é a estrela de Davi, é a estrela do Illuminati. Acaba assim, a revelação acaba contigo. Assim. Já nem sabe quem tu é. Tem esperança. É horrível assim.